Capítulo 5. A revelação ou a epifania. Escutemos agora a palavra da revelação e do batismo do Senhor. Jesus tinha 30 anos e João era um pouco mais velho. Então, no ano 15º do reinado do imperador Tibério, veio a palavra de Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. E ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão, pois sua conduta estava além da natureza humana e sua vida desértica era admirada por todos, que se reuniam à sua volta e escutavam seu ensinamento e eram batizados por ele. Tudo aquilo, no entanto, adivinha-lhe da providência. Seu nome será pronunciado e sua doutrina e seu testemunho sobre Jesus, nosso Senhor, serão fiáveis, porque ele pregava e dizia: aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Então, de Nazaré da Galileia veio Jesus e recebeu o batismo de João no Jordão. E no momento de sair da água, ele viu os céus se abrirem e o Santo Espírito desceu como uma pomba sobre ele. Do céu baixou uma voz: Eis o meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Tais eram os mistérios que a célebre testemunha proclamava. O Senhor, por essa razão, exaltou João e o tornou renomado entre todo o povo, para que seu testemunho fosse crível. Muitos assim acreditaram em sua palavra e se fizeram discípulos do Senhor. A exemplo de André, Pedro e João, que escreveu: estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. Estes eram André, o irmão de Pedro, e João, o evangelista. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. E muitos outros acreditaram devido ao testemunho de João, pois em virtude do seu modo de vida, sua dieta peculiar, suas mortificantes vestimentas e sua audaciosa pregação, ele era uma maravilha para todos, que refletiam em seus corações: não será este o Cristo? E os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntar-lhe, e ele confirmou: eu não sou o Cristo, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. No entanto, o que querem dizer as afirmações: esse é quem vem depois de mim, e ele está no meio de vós? Ele vem depois em relação à pregação, porque João começou a pregar primeiramente, e o Senhor Jesus depois. E João apareceu primeiro e foi honrado por todos, e depois o Senhor Jesus, que o precedia em honra e glória, pois primeiro vem o cavaleiro e depois o rei. E ele está no meio de vós refere-se ao corpo, pois ele foi batizado similarmente a todos os outros. O Batista testemunhou não apenas com suas palavras, mas também indicou com o dedo ao ver Jesus vir até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma vez que o Senhor não apenas clamava a purificação, como também era o purificador do mundo inteiro. Logo João prosseguiu e disse: É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas, se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. E João deu testemunho e disse: Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No entanto, não foi somente então que o Espírito Santo repousou sobre ele. Pois como isso seria possível para aquele em quem habita toda a plenitude da divindade desde o princípio? Mas isso ocorreu para que todos vissem o verdadeiro Filho de Deus e o verdadeiro Deus. E penso que, assim como ele realizou muitos outros milagres como sinais para nós, também foi um sinal para nós a descida do Espírito Santo durante o batismo.
Foi assim que ocorreu a vinda do Espírito Santo, e com ela escutamos a voz do Pai atestar o Senhor Jesus. Eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. E assim, a Santíssima Trindade revelou-se no Jordão, unida em essência e dividida em 3 hipóstases. 3 hipóstases, porque cada um tem sua própria denominação. O Filho foi visto com seu corpo na Jordânia. O Espírito desceu sobre ele como uma pomba. O Pai atestou das alturas o Filho muito amado. Trata-se, todavia, de uma única essência, porque eles se reuniram em um e assim se revelaram. E não somente isso, mas entendamos que a hipóstase do Cristo Deus e homem é uma só, porque Deus se fez homem e a humanidade se tornou Deus irreversivelmente. Também por essa razão, aquele que é unificado em uma hipóstase e em 2 naturezas, a divina e a humana, foi chamado de Filho muito amado pelo Pai. Portanto, apenas João foi digno da visão do Espírito Santo. Mas a voz e o testemunho do Pai foram escutados por todos, assim como outrora no Monte Sinai, quando Deus outorgou a lei a Moisés. Apenas Moisés teve a visão, mas todos escutaram a voz. Não somente todos os presentes, como até mesmo entre eles, foi algo que se deu de acordo com a dignidade de cada um, à exceção daqueles que não mereciam escutar e desobedeciam à lei. Ambas as coisas eram então necessárias e apropriadas para o batismo do Cristo, pois se os outros e João tivessem sido todos considerados dignos de ver o Espírito Santo e escutar a voz das alturas, não haveria uma honra ainda maior para João Batista, o precursor. E a visão da grandiosa e formidável vinda do Espírito Santo teria de ser pensada como algo comum a todos. Ademais, se a voz não tivesse sido escutada por ninguém, o testemunho dado a respeito de Cristo teria permanecido desconhecido. O testemunho de João era suspeito e as pessoas teriam dito que ele testemunhara falsamente ou para se beneficiar. Mas sendo a voz escutada por todos, ela tornou o testemunho de João crível e fez todos entenderem a glória do Senhor Jesus. No entanto, após o batismo, Jesus partiu para o deserto, seguindo o Espírito Santo, e foi a lugares distantes, com a intenção de convocar forças para combater o inimigo, a fim de nos dispor o procedimento dos fiéis após o batismo, o jejum e as boas obras. Ele jejuou por 40 dias e sentiu fome devido à natureza do seu corpo. O tentador apareceu e o tentou de muitas maneiras. E o Senhor Jesus Cristo foi vitorioso todas as vezes, em combates agressivos, até que o demônio fosse expulso. Após sua vitória, os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Isso aconteceu especialmente como um sinal para nós de que após a fé e o batismo é preciso suportar provações e depois delas as recompensas e graças são dadas àqueles que combateram. Jesus retornou e foi aonde estava João, que ao reencontrá-lo testemunhou como antes, e não somente uma vez, mas 2. Então, os discípulos de João o seguiram. André e João foram os primeiros por suas virtudes. André era um modelo de coragem e João um modelo de virgindade. André levou seu irmão Pedro como discípulo do Senhor. O filho mais jovem tornou-se guia do mais velho e primogênito em relação ao nascimento espiritual, para que Pedro não tivesse primazia em tudo. A partir de então, João confiou ao Cristo Rei seus discípulos e sua proclamação. Entretanto, acabou entregue à prisão por Herodes pouco tempo depois, porque teve o zelo de ser o precursor da paixão, assim como foi o precursor da pregação e do batismo de Cristo. Então, o que nos ensina o Santo Evangelho? Quando Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Desde então, Jesus começou a pregar: "Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo." O início de sua pregação e doutrina ocorreu na Galileia. Foi lá que ele recebeu como discípulos Filipe e Natanael, pois já recebera Pedro, André, Tiago e João. Depois disso, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e houve o início dos milagres, a transformação da água em vinho. A Imaculada e Santíssima Mãe estava presente, sendo testemunha ocular dos milagres,
e ouvinte dos ensinamentos do Senhor, e a mediadora de todos os bens, tornou-se mediadora também daquele milagre, pois como mãe imaculada, desejava ver os sinais de seu Filho e Senhor. Por isso, com respeito e prudência, sem solicitar-lhe de modo algum que realizasse um milagre, chamou a atenção para a necessidade da situação, com simplicidade e modéstia, e disse: eles já não têm vinho. E o desejo de seu coração revelava que ela queria ver a realização de milagres, pois sabia que ele era o Criador de todas as coisas e o renovador e transformador das naturezas conforme a sua vontade. O Filho que habitara em seu ventre de maneira sobrenatural e mantivera sua virgindade incorrupta, que saíra de seu ventre como queria e o preservara selado e não aberto. Descobrira que ele era capaz de fazer tudo o que desejasse e, com prudência, chamou a atenção para a situação. No entanto, o gracioso Senhor e seu Filho, para ensinar-lhe mais humildade e prudência, pois assim começaria a revelar em demasia a força de sua divindade, aparentemente a repreendeu com estas palavras: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Por outro lado, com sua ação, aqueceu e atendeu ao pedido dela, honrou-a como mãe e realizou o desejo de seu coração. Porém, a bem-aventurada e santíssima tinha consciência da sua bondade e poder. Ela disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Assim, o poder inenarrável do Senhor transformou a água em um excelente vinho. No entanto, a transformação da água em vinho também provocou a transformação daquele que o hospedara. O noivo abandonou suas bodas e seu lar e seguiu e serviu o excelente convidado, o gracioso Senhor e Rei, o noivo das almas santas e imaculadas. Da mesma maneira, a noiva serviu a Santíssima Mãe do Senhor, para que o milagre realizado pelo Senhor não transformasse somente água em vinho, mas também o casamento em virgindade. Assim, a Santíssima Virgem e Mãe do Senhor permaneceu inseparável do seu gracioso Senhor e do seu desejável Filho, por quantos dias fosse possível. Acompanhava-o aonde quer que fosse, e circular com ele e escutar-lhe as palavras era para ela como a salvação, como a luz dos seus olhos e da sua alma. E quando o Senhor entrou na casa de Pedro e curou sua sogra acamada devido a uma febre, sua Santíssima e Bem-aventurada Mãe, a Virgem Maria, o acompanhava, e também as mulheres que haviam se tornado discípulas do Senhor. A sogra de Pedro com sua filha, que era esposa de Pedro, escutaram os ensinamentos do Senhor e acompanharam a Teotocos e se tornaram suas servas e conselheiras. De lá, mais uma vez, o Senhor Jesus partiu para Nazaré com sua Santa Mãe, porque José, que inicialmente fora noivo da Santa Virgem, completara 110 anos de dias excelentes. Ele que merecera se tornar pai e servo do Senhor e rei de tudo, de Jesus Cristo, nosso Deus. O justo São José fora testemunha ocular dos indizíveis milagres do seu nascimento e crescimento, e após o batismo dos seus milagres, e dessa forma partiu para a vida eterna e recebeu do Senhor Jesus Cristo uma bênção condizente com sua virtude e serviço fiel. No entanto, seus filhos Tiago e Judas seguiram o Cristo como discípulos, e suas filhas se tornaram discípulas da Santa Teotocos. E enquanto o Senhor, em suas idas e vindas, pregava a mensagem da salvação e curava qualquer doença e alienação mental, elas frequentemente o acompanhavam, serviam-no e viam os milagres realizados por ele, como está escrito no Santo Evangelho. Havia também muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. No entanto, era a santa e gloriosa Mãe do Senhor quem guiava todas elas, sendo sua fonte de poder e mediadora junto ao Senhor seu Filho. De lá, aquele que buscava a salvação de todos foi ao lago de Genezaré, que era grande e famoso, repleto de peixes em seu interior e cercado de plantas frutíferas variadas. Lá ordenou que Simão Pedro pescasse segundo o ensinamento que transmitira ao povo desde a barca. Eles estenderam a rede e capturaram uma imensa quantidade de peixes. E tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito.
O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus lhe disse: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram, como se fosse a primeira vez. De Genezaré, o Senhor seguiu para Cafarnaum, onde curou o paralítico, que simbolizava a nossa natureza envelhecida e paralisada, pois assim como o curou e ordenou que tomasse sua maca e voltasse para casa, o gracioso também renovou nossa natureza caída e paralisada, e reuniu na fé os membros desconexos que eram os pagãos dispersos, fazendo deles um só corpo, obediente ao líder de todas as coisas, Cristo nosso Deus. E ordenou que ficássemos sob julgo de seus mandamentos e voltássemos à pátria original, o paraíso de onde caímos. A partir de então, houve uma aglomeração de pessoas e os inúmeros milagres do Senhor que os evangelistas não puderam descrever por completo, aqueles feitos por Jesus e que, se fossem escritos um por um, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Pois a mente dos homens do mundo é incapaz de conter em si mesma esse poder e abundância admiráveis. Jesus, então, ensinava as pessoas e curava enfermidades e doenças, não somente do corpo, mas também da alma. Porém, os discípulos ensinavam aqueles que tinham sido curados e levados à fé, e os batizavam segundo a ordem do Senhor, pois assim como em todas as outras coisas, Cristo cumpria os ritos antigos e era o fundamento da nova lei. Assim, no batismo de João, foi batizado nas águas do Jordão, e contudo, desse momento em diante, ele próprio praticou o batismo pelo dom do Espírito Santo e ordenou que os discípulos também o fizessem. Em seguida, faleceu Zebedeu, pai de Tiago e João, os quais pediram a permissão do Senhor para enterrar o pai. E o gracioso não o permitiu, para que não considerassem nada mais desejável que estar junto a ele. Então, seguindo sua ordem, eles abandonaram a vontade própria. Depois disso, ordenou que ambos partissem e cuidassem de seu lar e sua mãe. Eles partiram, fizeram tudo muito bem e levaram sua mãe para se unir às servas da Santa Teotocos e, na sua companhia, sempre servir o Senhor. E por ordem do Senhor, os consideráveis bens de seus pais foram parcialmente divididos pelos 2 apóstolos entre os pobres e seus condiscípulos, e venderam todo o resto e compraram a casa de Sião, que se tornaria a casa da mãe do Senhor após a crucificação e ascensão de Cristo, para onde o discípulo muito amado, João, após recebê-la do Senhor no momento da paixão, levou-a e serviu-a segundo a ordem do doce rei. Depois da Galileia, a Judéia encheu-se dos milagres e maravilhas do Cristo, e sua mãe estava sempre consigo, observando e escutando a grande beleza de seus milagres e doutrinas. E também havia Joana, uma mulher rica e honrosa. Ao escutar a doutrina do Senhor, segundo a qual quem quisesse ser perfeito deveria vender seus bens, dá-los aos pobres, tomar sua cruz e segui-lo, ela renunciou a tudo. Abandonou esposo e filhos, casa e terras e todos os seus bens, e então seguiu o Senhor e permaneceu todo o tempo com sua santa mãe. Então houve a festa dos tabernáculos, em que, entre outros milagres e curas, o Senhor fez o seguinte: entrou no templo com um chicote, encontrou os vendilhões de vacas, ovelhas e pombas, e também cambistas, e expulsou-os todos do lugar, aquele que era símbolo da antiga e da nova lei, pois fizera cessar os antigos costumes e erigira novos. Depois de encher a Judéia de milagres, retornou a Galileia e circulou pelas aldeias e cidades, indo até a cidade de Magdala, onde o seguiu Maria Madalena, de quem o Senhor expulsara 7 demônios. Ela tinha riqueza e nobreza excepcionais de nascimento, e ao ver o Senhor, demonstrou zelo e serviu com fé o Cristo e também sua mãe imaculada. Não obstante, o fato de ela ter sido livrada de 7 espíritos malignos que se opõem às 7 graças divinas também era um símbolo de sua natureza humana. E assim, a natureza humana é afligida por 7 enfermidades. Madalena encontrara o curador e purificador da nossa natureza.
aquele que alivia qualquer doença e alienação mental. Além de ter sido livrada de todos os demônios pela graça de Cristo, encheu-se de toda a graça e demonstrava ser extremamente zelosa com sua fé, suas boas ações e seus bons pensamentos, e seguiu o Senhor em todos os dias de sua estadia na terra. Discípula e serva, boa e obediente como companheira da rainha, a Santa Theotokos, Madalena permaneceu em sua companhia. Ela mereceu a graça suprema do apostolado, circulou pelas cidades por Cristo, foi até Roma, recebeu a coroa do martírio e combateu o bom combate até o derramamento de sangue. Em suma, assim como o bem-aventurado apóstolo Pedro era zeloso e preeminente entre os discípulos masculinos, Maria Madalena também o era entre as miróforas e as mulheres. Mas suas boas ações serão lembradas com excelência quando chegarmos ao local da crucificação do Cristo. Porém, voltemos então ao rumo original do discurso e abordemos o restante da vida da Mãe do Senhor e nossa Rainha. Tudo o que ela realizou com seu Filho e Senhor e também por conta própria até sua assunção. Peço perdão aos leitores e ouvintes pela extensão deste discurso, pois ele diz respeito a grandes mistérios e grandezas que todas as línguas, toda a arte, toda a força e graça, todos os tempos desde a eternidade até hoje, presentes e futuros, foram usados e são usados e continuarão sendo usados, mas ficam e sempre ficarão aquém da tarefa e são insuficientes. E ninguém, nem mesmo por intermédio de forças celestiais e incorpóreas, jamais será capaz de exprimir esses mistérios de maneira digna e conveniente, a não ser que esses gloriosos e divinos mistérios sejam ditos e glorificados na medida da força e da dimensão de cada pessoa. Já dissemos e agora repetimos que depois do nascimento inefável e incompreensível, a partir da Mãe Imaculada e Bem-aventurada, a incorruptível Mãe jamais se separou do seu gracioso Filho e Rei. Já na infância era o Senhor e ela o nutria conforme necessário e o servia como uma serva e sempre vivia com ele, inseparavelmente. Por isso, quando tinha 12 anos de idade corporal e a sua família subiu para a festa da Páscoa em Jerusalém e na volta o menino Jesus lá permaneceu, a Imaculada Mãe circulou pelos lugares com tristeza e aos suspiros, procurando-o. E ao encontrá-lo, disse-lhe tristemente: "Meu filho, que nos fizeste?" Em seguida, Jesus retornou com eles a Nazaré e o Rei e Senhor de todas as coisas prestou-lhes obediência. Mas quando tinha 30 anos e foi batizado no Jordão por João, e o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba, e o Pai atestou do céu que aquele era seu filho muito amado, e ele começou a pregar e fazer milagres, a Santa Mãe o acompanhava sempre que possível, testemunhava os milagres e escutava os ensinamentos.